Meus queridos, minhas queridas, dou a vocês mais uma vez as boas-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar continuidade à resolução de questões da Universidade Estadual do Ceará. Não esqueça que o PDF, o link para o PDF está na descrição do vídeo, assim como a minutagem das questões também. E se você perdeu a primeira parte, aproveita porque o vídeo já está no canal. E aí você pode baixar o PDF, resolver antes e assistir os vídeos depois, ou ir acompanhando em real time. É você que escolhe o melhor jeito de estudar, beleza? Bem, antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, o PDF, porque é hora do estudo. Então é isso, pessoal. A gente fez o primeiro vídeo até a questão 13, agora vamos partir da questão 14. Essa que é uma questão de 2019. No que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que a divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e o reparo de um organismo. Nos organismos unicelulares, ela tem a finalidade essencialmente reprodutiva. B. Células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão, enquanto células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose. C. A citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais e células animais. B. Intérfase é uma etapa de preparação para a divisão celular que consiste nas subfases G1S e G2. Na subfase G1 da intérfase ocorre a síntese do DNA. Bem, aqui a gente já pode eliminar duas alternativas muito facilmente. A alternativa B, células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão, enquanto células procariontes se reproduzem por um processo chamado de mitose e meiose. Gente, célula procarionte fazendo meiose, bactéria fazendo meiose, sendo que ela tem um cromossomo apenas, um cromossomo circular. Impossível. Isso aqui a gente já elimina com muita facilidade. E aqui, a questão da citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais. São duas características muito importantes nas células vegetais para animais em relação à mitose, né? A primeira é que nós temos os centríolos formando a fibra do fuso nas animais e nós não temos os centríolos formando a fibra do fuso nas vegetais. A fibra do fuso é formada por um outro processo, e a gente tem aquela estrutura da lamela média, da produção da parede celular entre as duas células filhas para fazer a citocinese, tá? Nas células vegetais, enquanto nas células animais a gente só tem aquela invaginação rápida que separa as células. Então, também está errada. O que você pode ficar em dúvida agora é entre a A e a D. Mas por que a gente consegue identificar facilmente qual é a errada e, obviamente, assim, entender qual é a certa? Porque a alternativa D, ela traz uma informação correta até o ponto. Então, intérfase é uma etapa de preparação para a divisão celular, ok, que consiste nas subfases G1, S e G2, perfeito. Na subfase G1 da intérfase ocorre a síntese de DNA. Na subfase G1, a gente encontra a célula funcionando normalmente. A síntese acontece na fase S. S de síntese. Por isso a D está errada. E a A é a correta. E aí, se a gente pegar mesmo, é a afirmação certa mesmo, tá? A divisão celular é necessária para a reprodução celular, crescimento e o reparo de um organismo. Nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva. É exatamente isso, beleza? Questão 15. Em relação às doenças bacterianas, é correto afirmar que a. O uso inadequado de antibióticos contribui para a seleção de cepas resistentes e mais fáceis de serem tratadas com os antivirais tradicionais. É uma afirmativa que também é correta até a metade. O uso inadequado de antibióticos contribui para a seleção de cepas resistentes. Perfeito. Mas ser tratada com antiviral? Mas a gente está falando de bactéria, não de vírus. Então, óbvio, a gente já descarta a A
só por conta disso, tá? As bacterioses podem afetar mucosas, como é o caso da candidíase. Não, a candidíase é fúngica, é uma micose. Tá errado. C. Acontecem quando as bactérias vivem como parasitas e são combatidas por vacinas. Gente, não, a vacina ela previne, né? Ela é uma metodologia de prevenção, não de combate à doença, né? Como é o caso de um antibiótico. Óbvio, sobrou a D, mas a cárie dentária é uma doença causada por bactérias que proliferam na boca. E ainda digo mais, do gênero Streptococcus. É isso mesmo, tá? Então, alternativa D. Questão 16, mais uma de verdadeiro e falso. Né? A gente pode perceber aí no primeiro vídeo, aqui no segundo vídeo também, que esse é um tipo de questão que cai muito, já tinha dito isso. Em relação às células vegetais, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. As células vegetais apresentam vacúolos. Sim, apresentam. As paredes das células vegetais são dotadas de celulose. Também apresenta, esse aí mesmo. As células vegetais contêm cloroplastos ou outros plastídeos. Sim, a gente até já caiu, acho que aqui mesmo na Universidade Estadual do Ceará, eu acho que no primeiro vídeo tem uma questão sobre endossimbiose. As células vegetais não apresentam totipotência, capacidade de diferenciar-se em todos os tipos de células especializadas. Gente, se quando a gente vê a reprodução dos vegetais, tanto das briófitas, quanto das pteridófitas, quanto das gimnospermas, quanto das angiospermas, e a gente vê a formação de um zigoto, e na hora que a gente vê a formação desse zigoto, a gente vai ver esse zigoto se desenvolver num indivíduo adulto, né? O zigoto, ele é um tipo de célula, ele é o zigoto. Como ele vai separar, como ele vai se subdividir em tecidos para formar os tecidos de condução, os tecidos de sustentação, as folhas, os estômatos, como ele vai fazer isso se ele não for totipotente? Se ele não tiver capacidade, desculpa a voz um pouquinho hoje, se ele não tiver capacidade de se dividir, de se diferenciar em todas as células que uma planta possui. Então, é óbvio, tá, que essa aqui está errada, tá? V, 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 F. VF, VF, F, 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 aqui. Alternativa C. Beleza? Questão 17 de 2020. Essa é uma questão assim. Essa não é uma questão para você saber o conceito, porque obviamente é um conceito muito claro. Essa é uma questão para simplesmente desmoralizar o movimento antivacinal e que tem que ser desmoralizado mesmo. Eu, como biólogo, não posso admitir um movimento antivacinal. Então vamos lá. O conhecimento científico é importante aliado no combate de inúmeras fake news disseminadas atualmente. Algumas delas dizem a respeito de doenças como sarampo, doença sobre a qual são feitas as seguintes afirmações. 1. O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou causar óbito. A vacina é a maneira de evitar que isso aconteça. Perfeito. Vacinado você até pega sarampo, mas muito mais leve do que não vacinado. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. Sim, o sarampo é transmitido pelo ar, é real, tá? Então isso aqui também é verdadeiro. Tá saindo horrível esse meu chequezinho aqui, mas tudo bem. 3. A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar e respirar. Acabei de dizer isso, né? Então, não tem nem como eu falar que não é. Verdadeiro. 4, quer dizer. É importante que a mulher se vacine antes ou durante a gestação, já que a vacina não é contraindicada para mulheres grávidas. Errado, ela é contraindicada sim, tá? Opa, aqui é errado. Então aqui é errado. Deixa eu dar o Ctrl Z, né?
Para isso serve o Ctrl Z. Então aqui é erradinho, tá falso isso aqui. 5. Agora é a desmoralização completa. A vacina tríplice, uma das vacinas utilizadas no combate do sarampo, dentre outros malefícios, causa autismo em crianças. Essa foi justamente a fake news que gerou o movimento antivacinal contra o sarampo, que tinha sido erradicado no Brasil e agora retornou, tá? Então é óbvio que isso aqui está errado. Isso aqui está errado de muitas formas diferentes, não só científicas como éticas. Então é óbvio que não. Então 1, 2, 3 são corretas. 1, 2, 3 são corretas. Já está aqui de cara a alternativa A. Beleza? 18, mais uma de verdadeiro e falso. Vamos lá. No que diz respeito à hemofilia, então a gente já sabe que é uma questão de herança ligada ao sexo. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Primeiro, a incapacidade de produzir o fator 8 da coagulação sanguínea apresentada pelos hemofílicos pode levar à morte e segue a herança ligada ao sexo. Verdadeiro. Acabei de falar que é ligado ao sexo, né? E sim, é exatamente isso. O hemofílico não produz esse fator de coagulação sanguínea, aquela cascata que a gente tem de ativação da fibrina, né, a produção do fibrinogênio e tudo mais, ela não vai acontecer da melhor maneira possível, a gente não vai ter a coagulação e uma hemorragia não é estancada por conta disso. Mulheres do genótipo XH/XH e homens do genótipo XHY são hemofílicos. Perfeito. Portanto, a hemofilia segue o padrão típico de herança ligada ao cromossomo Y. Não, gente, se o gene está no cromossomo X, como que é um padrão ligado pelo cromossomo Y? Falso. A mulher nem tem Y para ter isso, né? Se fosse ligado ao Y. Os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para a prole do sexo masculino. Claro que não, porque eles transmitem o cromossomo Y para a prole do sexo masculino e o cromossomo Y não tem o gene da hemofilia, então isso aqui é verdadeiro. As filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam um alelo selvagem da mãe. Não necessariamente. Por quê? Porque se elas herdarem o cromossomo X, se o pai não for hemofílico, ele vai passar o cromossomo X com o gene dominante. Então elas não serão hemofílicas e sim heterozigotas para a condição. Então, obviamente, isso aqui é falso. Então, VF, alternativa C. Beleza? Questão 19, mais uma de verdadeiro e falso. Eles gostam de verdadeiro e falso, eu falo para vocês. Em relação ao coração humano, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Os átrios são cavidades superiores que bombeiam sangue para fora do coração. Sim, os átrios são cavidades superiores, mas eles bombeiam sangue para os ventrículos, que são as cavidades inferiores. Então está errada. Os ventrículos são cavidades inferiores, acabei de dizer, nas quais as artérias são conectadas. Sim, exatamente isso, tá? Nos átrios chegam as veias, dos ventrículos partem as artérias. Epicárdio é a camada mais interna do coração, composta de um músculo estriado cardíaco. Epicárdio é a parte mais externa, tá? Endocárdio é a parte mais interna. Então, falso. Pericárdio é a membrana que protege o coração. É o pericárdio, a parte mais externa, tá? Então, vamos lá. Né? Eu disse epicárdio que é o pericárdio, mas a parte mais interna é o endocárdio. Isso aqui é o F mesmo, beleza? Então, FV, alternativa C. Beleza? Próxima, questão 20 de 2020. 20 de 20.
Sabendo-se que existem diferentes formas de definir espécie, assinale a opção que apresenta corretamente o conceito biológico. A. O menor grupo diagnóstico de indivíduos onde existe um padrão de ancestralidade e descendência. B. Um grupo de organismos que são fenotipicamente similares e que parecem diferentes de outros grupos de organismos. C. Uma linhagem ou conjunto de linhagens que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de outras linhagens e que evolui separadamente de todas as outras linhagens. D. Um grupo de organismos atualmente ou potencialmente intercruzantes, reprodutivamente isolado de outros grupos. O que é uma espécie? A gente diz que temos uma nova espécie quando aqueles indivíduos conseguem reproduzir entre si e desta reprodução conseguem formar uma geração que seja fértil, tá? Porque só a reprodução em si não conta se ela gerar, por exemplo, um ser infértil. A gente precisa ter a reprodução como possível e essa reprodução precisa gerar seres férteis. Quando a gente diz isso, que essa espécie, né, que uma espécie só se reproduz entre si, a gente diz que ela está reprodutivamente isolada. E a gente tem que pegar esse isolado, porque quando a gente fala de isolamento, a gente tem a nossa cabeça muito focada para o isolamento geográfico. E nesse caso a gente está falando de isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo ele não é visível, ele não é geográfico, ele não é espacial. Ele apenas diz, né? Se a gente for traduzir o conceito de isolamento reprodutivo, eu estou dizendo que aqueles indivíduos só podem se reproduzir e gerar descendentes férteis entre aqueles indivíduos. Isso é o conceito de espécie, tá? Então, alternativa D. Porque todas as outras situações, elas têm coerência, a, B e a C, tá? Você vai encontrar em alguma situação. Mas é importante que quando a gente fala de espécie, a gente está falando de reprodução, tá? Isso é fundamental. Questão 21, de 2020 também. De acordo com a hipótese heterotrófica da origem da vida, é correto afirmar que a obtenção de energia dos primeiros organismos era feita por sistemas simples utilizando oxigênio. Gente, se a gente está falando da hipótese heterotrófica, que no caso foram os heterótrofos que surgiram primeiro, a gente não tem autótrofos, então a gente não tem fotossíntese e a gente não tem produção de oxigênio. O que nos leva a crer que os primeiros organismos, além de serem heterótrofos, também eram anaeróbicos. Então, tá errada. B. Os primeiros organismos eram heterótrofos, aeróbios por não utilizarem oxigênio. A gente fala que é anaeróbico por não utilizarem oxigênio, né? Aqui já é incoerência do termo. Aeróbico é o que utiliza, então tá errado. C. Os primeiros seres vivos heterótrofos realizavam quimiossíntese, sintetizando moléculas orgânicas diversas. Não, gente. Porque se eles fizessem quimiossíntese, eles não seriam heterótrofos, eles seriam autótrofos. Claro, sobrou a D. Os primeiros seres vivos teriam surgido de mares repletos de moléculas orgânicas que serviam de alimento para esses organismos. Exatamente. Alternativa D. Questão 22 de 2017. Todo ser vivo precisa de nutrientes que são obtidos por meio de relações complexas estabelecidas entre diferentes grupos de organismos existentes na natureza. Essas relações são representadas por diagramas denominados teias alimentares. Uma teia alimentar que apresenta uma forrageira, um bovino, forrageira é uma planta, tá? Um bovino e um ascomiceto, compreende, respectivamente, um produtor, forrageira. E aí, o que é o bovino? O que é um ascomiceto? O bovino é um ser herbívoro, né? O boizinho come capim, né? Então, a gente tem um consumidor primário. Então, a gente já pode procurar aqui consumidor primário. A fala de consumidor primário e a C fala de consumidor primário. Então, a gente já elimina
a B e a D. Ficamos entre a A e a C. Ascomiceto. Supondo que neste momento você pensa, o que é um ascomiceto? Gente, miceto. Miceto vem do reino fungi. Miceto é fungo, tá? Ascomiceto é um fungo. Qual é o papel do fungo nesse contexto? O que fazem os fungos e as bactérias? São decompositores. Então, consumidor primário e quaternário? Não, consumidor primário e decompositor. Alternativa C. Beleza? Essa é bem fácil. Questão 23, essa já não é de verdadeiro e falso. Essa é de 2 em 1, 1 e 2. Quase um código binário se fosse 0, tá? Essa questão de 2021. Vamos lá. Relacione corretamente os tipos de reprodução com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. 1 para reprodução sexuada, 2 para reprodução assexuada. Então vamos lá. Anterozoides, espermatozoides, oosfera e óvulos são exemplos de gametas. Isso é uma questão de sexuada. Forma organismo com constituição genética diferente dos progenitores. Se tem variabilidade genética, ela é sexuada. Não envolve a formação de gametas. Se não tem gametas, que são as células reprodutivas, assexuada. Esporulação, cisparidade, brotamento são um exemplo dessa reprodução. Também assexuada. Então, 1, 2, 2, 1, 2, 2, alternativa B. Beleza? Facinho essa. Questão 24. A respeito da membrana plasmática, é correto dizer que A. É o envoltório rígido e espesso que reveste todas as células. Gente, rígido e espesso? Se ele for rígido e espesso, como eu vou ter o modelo do mosaico fluido? Não, tá errado, tá errado, tá errado. É uma bicamada de proteínas com lipídios nela inseridos. Não, inverte, é uma bicamada de lipídios com proteínas inseridas. Desempenha funções de reconhecimento e transporte de substâncias e tem permeabilidade seletiva. Cara, isso aqui é a própria descrição de qualquer membrana biológica. C. Mas vamos ver a D. As fosfoproteínas que compõem sua bicamada são moléculas anfipáticas. Não, está errado. Sabe por que está errado? Porque são fosfolipídios, não são fosfoproteínas. Tá? Então, é óbvio, bem direta essa alternativa C. Questão 25. De 2021, né, começo do ano. No que diz respeito ao material genético, é correto afirmar que A. O material genético em organismos celulares é DNA, mas em vírus de RNA, a molécula que armazena a informação genética é o próprio RNA. Claro, se o material genético é a informação genética e o DNA nas células é o que faz isso, né, pela constituição dos cromossomos, o vírus de RNA, ele precisa ter um jeito. Eu vou pegar, por exemplo, o vírus HIV, que ele tem uma enzima nele chamada transcriptase reversa, que forma DNA a partir das informações presentes no RNA. Então, sim, isso já achamos a correta aqui, ó. Mas vamos continuar. A transcrição reversa, acabei de falar dela, processo característico de alguns vírus de DNA. Não! É aquela em que o DNA é convertido em RNA, que então se integra ao genoma do hospedeiro. Ao contrário, é o RNA convertido em DNA para se integrar ao genoma do hospedeiro. A transcrição ocorre quando o DNA origina o RNA. A transcrição reversa se dá quando o RNA origina a proteína e a tradução é identificada quando o RNA origina DNA. Tá errado, tá? Essa primeira parte está certa. Aí, a transcrição reversa se dá quando o RNA origina proteína. Não, gente, é quando a gente usa a enzima transcriptase reversa para formar RNA de DNA. Então tá errado. Não tem essas etapas aqui, não. D. O material genético de todos os organismos vivos é menor do que o compartimento onde ele é encontrado. Por isso, ele não requer condensação ou empacotamento.
Meu Deus. Gente, se você esticar o DNA, todo o DNA presente no corpo de uma pessoa, esticar um atrás do outro, assim, elimina as estonas. Elimina, é só, eu quero a fita, a dupla fita. Se eu esticar o meu DNA inteiro, eu chego na Lua. E não é exagero. Não é exagero. Então, ele precisa estar condensado para poder caber. Senão ele não cabe. Vocês não têm ideia do tamanho disso, tá? Então tá errado também. Ficamos mesmo com a A. Questão 26, última questão do dia de 2018. Atente para a seguinte notícia. A Secretaria de Saúde do Ceará confirmou 3 mortes e 7 casos da gripe H1N1 no Ceará. A doença pode causar febres de até 40 graus. No que diz respeito à gripe H1N1, é correto afirmar que A. Para imunizar-se contra a bactéria causadora dessa infecção, a população deve tomar antibióticos e informar-se por meio de fontes seguras. Gente, isso está errado em muitas esferas. Gripe é causada por vírus, não é causada por bactéria. Certo? Se é causada por vírus, antibiótico não faz efeito nenhum. Antibiótico é uma medida curativa. Ele não é usada para prevenção. Se eu quero me imunizar, se eu tomo vacina, tá? Então, nossa, assim, como eu falei, ela está errada em muitas esferas. B. A infecção bacteriana H1N1 é a mesma da epidemia conhecida como gripe espanhola e também a gripe suína. Não é bacteriana, gente, é viral. C. Diante de uma infecção respiratória de causa viral, como é o caso da H1N1, o antibiótico e a vacina têm o mesmo efeito. Antibiótico cura e é cura para bactéria, não para vírus. Vacina previne, causa aí imunização. Então tá errado também. Tá, sobrou a D, de novo. A imunização da H1N1 causada por vírus deve ser feita por meio de vacinação. Além disso, lavar as mãos constantemente pode diminuir a transmissão do vírus. É assim, se a gente colocasse aqui SARS-CoV-2, coronavírus, em vez de H1N1, daria a mesma coisa. A questão é de 2018, obviamente ela não ia considerar o SARS-CoV-2. Mas, gente, é a mesma coisa, tá? E esse é o tipo de informação que a gente está vendo bombardeada na mídia desde a gripe suína de 2009, gente. Quando os ambientes começaram a ganhar dispensers de álcool gel, a questão da lavagem das mãos, ela se intensificou e foi uma cultura que, de certa forma, até ficou no nosso país, né? Mesmo depois daquela pandemia de 2009, que a gente teve aí. Eu me lembro de ter parado, né? As escolas pararam aqui em São Paulo no retorno das férias por 2 semanas e tal. Então, é muito simples isso, gente. É muito simples mesmo. E eles gostam de fazer esse tipo de questão que confunde, né? Que traz aí para sua cabeça a ideia de fungo, bactéria e protozoário, falando de uma doença e trazendo um agente etiológico diferente daquele que causa a doença. Então a gente tem que ter muita atenção nisso, tá? Muita atenção nisso mesmo. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da Universidade Estadual do Ceará. Espero ter realmente auxiliado a vocês que vão prestar essa prova, ver um pouquinho como as coisas são cobradas, os principais conteúdos que são pedidos nessa prova, porque afinal de contas, se a vaga da universidade é a meta, a gente vai junto até lá, beleza? Antes, um recadinho muito importante: os vídeos de conteúdo, né, das nossas playlists de conteúdo realmente estão mais lentos durante esse segundo semestre, desde agosto, porque, obviamente, a proximidade com as provas das universidades, com o Enem, as nossas revisões para o Enem, acabam tomando um tempo um pouco grande da produção de qualquer coisa aqui para o canal, porque, afinal de contas, é importante a gente ter essa visibilidade. O planejamento é que no ano que vem a gente tenha menos vídeos de universidade, porque, afinal de contas, a gente já vai ter esses aqui no arquivo, né? A gente tem a disponibilidade desses no arquivo e também, óbvio, porque a gente vai fazer só a resolução da prova do ano anterior e a gente vai atualizando anualmente. Então, de certa forma, o número de vídeos de vestibulares e Enem e tal cai pela metade.
acaba ajudando, porque a gente vai montando assim uma playlist com todos esses conceitos, com todos esses materiais, e vai ficar bem mais fácil e mais completo de você achar. Mas nesse primeiro momento não tem jeito, a gente precisa dedicar um tempo a isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixando aqui também a dica do @renologia no TikTok e no Instagram e no Twitter, para você nos seguir lá também. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!